Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade à nossa agenda de atividades do dia 7, nós agora vamos para a atividade 6, que na verdade é a apresentação de um vídeo falando sobre as ferramentas disponíveis no pacote Google for Education. Para começar, nós gostaríamos de definir ou apresentar o que é o Google for Education, esse tão falado pacote de ferramentas. Na verdade, é um conjunto de ferramentas de produtividade e colaboração em sala de aula. Permite criar, editar e compartilhar arquivos em tempo real, além de todos poderem acompanhar o conteúdo online a partir de qualquer dispositivo. Então, na verdade, é o conjunto de ferramentas da Google, que foram, à medida do tempo, agrupadas e pensadas com fim educacional. Agora, nós vamos apresentar as principais ferramentas que nós temos disponíveis a partir de uma conta do Gmail. Nós temos o próprio Gmail, que é o e-mail da Google, o Drive, que é o espaço na nuvem para armazenamento de documentos, planilhas, vídeos, todos os tipos de arquivo, com a vantagem de podermos trabalhar o compartilhamento com outros que têm também contas da Google. Vamos falar hoje sobre o Google Docs, Forms, falar brevemente sobre o Classroom, o Google Apresentações, o Google Sites, neste momento. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa tela que eu estou e nós vamos navegar na internet. Porque nós precisamos estar logados para poder visualizar essas ferramentas. Eu vou começar com a ferramenta do Gmail. E eu vou colocar aqui... eu vou aproveitar e falar sobre as contas institucionais do Gmail que estão disponíveis para todos os que pertencem à Secretaria da Educação. Professores, assistentes técnicos pedagógicos, todos que estão no ambiente escolar. Eu vou usar a minha conta do NTE. Vocês percebam o seguinte, ó. Nós estamos usando a plataforma do Google e a nossa conta termina, o nosso domínio da nossa conta termina no @sed.sc.gov.br. Quando a Google implementou o projeto Google for Education, ela disponibilizou, em conjunto com secretarias de educação, um plano de hospedagem e espaço na nuvem para armazenamento de arquivos. O que a Secretaria de Educação de Santa Catarina fez? Ela acordou um domínio, que é nesse caso @sed.sc.gov.br, e hospedou esse domínio dentro das funcionalidades da Google. Isso quer dizer o quê? Que ela teve um espaço na nuvem para poder comportar todas as contas de e-mail e todos os serviços oferecidos por essa conta de e-mail. O que eu quero dizer com isso? Cada professor que tem a sua matrícula, o seu CPF, e todas as pessoas que estão na escola atuando diretamente no pedagógico têm direito a uma conta institucional, que nesse caso vai ser uma @sed, mas que vai ser acessado dentro da plataforma da Google. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem uma conta da Google, você tem condições de utilizar todas as ferramentas do Google for Education, dentro do domínio da Secretaria de Educação. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou explicar sobre a questão do uso do Gmail, mas mostrar para vocês assim, praticamente, né, eu parto do pressuposto que a maioria das pessoas tem uma conta de e-mail, não especificamente no Gmail, mas em qualquer outra, por exemplo, tem conta do Terra, da UOL, dos outros provedores de e-mail.
No caso, nós estamos usando uma conta institucional, que você percebe aqui no canto, ó, que o teu nome e a tua conta está relacionada à Secretaria da Educação. Então, assim, o que a gente pode pensar em fazer com e-mail, com contas de e-mail, em termos pedagógicos? Assim, ó, a primeira coisa que a gente pode trabalhar com nossos alunos é a questão da comunicação, a questão da escrita. E isso não se restringe só à disciplina de língua portuguesa. A gente pode fazer trocas com nossos alunos em todas as áreas de conhecimento. Porque parece que quando se fala em escrita, em leitura, a coisa fica restrita às disciplinas de língua portuguesa, né? As áreas da linguagem. E, na verdade, a gente está lendo o mundo o tempo todo. Então, o que eu queria chamar a atenção? O e-mail, ele pode ser uma ferramenta para iniciar a ideia de escrita colaborativa. Você pode disparar um e-mail, você pode fazer, professor, assim. Você pega, cataloga todos os e-mails dos seus alunos e começa a trocar e-mails com eles, por fim pedagógico, claro, com fim pedagógico, na construção de um texto. A primeira ideia de texto colaborativo surgiu com a utilização de e-mail. Depois a gente vai ver que tem uma outra ferramenta que é melhor do que o e-mail para fazer esse tipo de trabalho, que é o Google Docs. Mas eu vou falar isso depois. Então, assim, como é que a gente pode utilizar o e-mail? Para disponibilizar arquivos para os nossos alunos, para trocar mensagem com eles, e mais outras funcionalidades. Isso vai depender muito do teu objetivo em sala de aula, da tua proposta. Tá. Então, assim, ó, o que nós, para quem não tem e-mail ainda, então, assim, ó, qual é a característica do e-mail? Né? Vou fazer de conta que eu vou escrever um e-mail. Então, no e-mail a gente sempre tem um destinatário e tem um assunto. Como eu já loguei na minha conta, quando a pessoa receber o e-mail que eu mando, ela vai saber quem foi a pessoa que enviou. Então, a gente sempre tem, para quem enviar, um assunto que a gente deve especificar e o corpo do e-mail. Posteriormente, o NTE vai fazer uma oficina sobre essas ferramentas, então nós vamos nos aprofundar em relação a todas as funcionalidades existentes dentro do e-mail, do Gmail, que não é o foco neste momento nessa apresentação. Então, primeira ferramenta básica que a gente tem no pacote de aplicativos Google for Education é a ferramenta do e-mail, que é o Gmail. Eu vou fechar aqui. Por que eu abri o e-mail? Primeiro, para mostrar que nós temos um e-mail institucional que nós podemos solicitar. Você, professor, você assistente técnico pedagógico, os outros funcionários da escola, tendo a sua matrícula, você faz a solicitação junto ao NTE para que seja liberada a sua conta de e-mail institucional. Porque essa conta de e-mail institucional te abre um leque de possibilidades de uso de ferramentas do Google for Education. Então, toda vez que a gente abre o e-mail do Gmail, aqui nessa parte superior você pode perceber que tem esse quadrado aqui composto por 3, 6, 9 quadrados. Se fosse tridimensional, seria um cubo, né? A gente vai clicar em cima e aparece assim, ó, Google Apps, aplicativos da Google. Quando você clica em cima, vai aparecer os aplicativos que estão disponíveis para vocês. No nosso caso hoje, nós vamos falar sobre o Drive, vamos falar brevemente sobre o Google Sala de Aula, sobre o Google Docs, a apresentação, a agenda. E aqui embaixo nós vamos falar sobre o Forms. Também temos o YouTube, temos o Fotos. Vocês percebem que tem várias outras ferramentas, mas nós não vamos explorar todas hoje. Então, como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos oferecer uma oficina específica sobre as ferramentas do Google for Education. Então, atenção professor, atenção AE, atenção assistente técnico pedagógico, atenção povo da escola. Né? Estejam atentos às comunicações de agenda de cursos do NTE, que em breve vocês terão condições de participar desta formação. Então, eu vou começar mostrando para vocês, então voltando aqui. Abrimos o e-mail, vamos aqui perto da nossa identificação da nossa conta, clicamos aqui no ícone Google Apps e nós vamos falar do famoso Drive.
o que é o Drive? O Drive, na verdade, é um espaço de armazenamento de arquivos na nuvem, que a Google disponibiliza para a gente. Tá? Independente da nossa conta ser institucional ou não, muitos dos aplicativos estão disponíveis. No caso da gente, o que acontece? Como nós fazemos parte de uma conta institucional, o espaço de armazenamento é maior. Eu tenho uma conta particular do Gmail. Eu já extrapolei a capacidade básica que cada conta oferece, que é de 15 GB. Então, eu estou pagando um plano mensal para ter um armazenamento maior. Vocês percebam aqui, ó, quando a gente vem explorar o Drive ele tem esse espaço aqui, mostra os arquivos que estão armazenados ou que foram mexidos em pouco espaço de tempo. E aqui tem o que seria a identificação do Drive, a organização. Então, aqui embaixo tem assim, ó, armazenamento. Percebam que tem uma nuvenzinha aqui. Essa nuvenzinha é dizendo o quê? Olha, o armazenamento disponível para as contas do Google for Education da Secretaria de Educação, neste momento estão utilizando 506, no caso essa minha conta, né, está usando 506 megabytes. Agora é o seguinte, ó, como é que nós vamos trabalhar o Drive? O Drive é o seguinte, como eu falei, é um espaço virtual, é um espaço na nuvem, lá no servidor da Google que está escondido em algum lugar que a gente não sabe, né, que a gente chama de nuvem, um lugar lá na internet, um lugar que a gente não consegue visualizar, em que a gente tem um espaço para armazenamento. Então, como é que funciona? Primeiro passo, estão vendo essa aba aqui, novo? Eu vou clicar em cima, vocês vão ver o seguinte, vocês têm várias opções. Você pode criar uma pasta, você pode fazer upload de arquivos, você pode fazer upload de pasta e você pode acessar essas ferramentas aqui que estão dentro do Drive. Vocês percebem? Quanta coisa está disponível dentro do Drive? Ao falar do Drive, eu já vou ter condições de falar para vocês nas outras ferramentas que eu havia comentado no início da apresentação. Bem, como eu estava dizendo, o Drive, na verdade, é um espaço que nós temos na nuvem, dentro do pacote da Google, para armazenamento de arquivos, criação de pastas, organização de arquivos, que podemos ou não compartilhar com outras pessoas. Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como é que se cria uma pasta para colocarmos arquivos dentro dessa pasta. Então, a gente vai aqui em Novo. Quando eu clico aqui em Novo, aparecem várias opções. Aqui aparece a primeira opção, mais, que é o pasta, que significa acrescentar uma pasta ao Drive. Eu vou clicar aqui, pasta 2, curso, formação, estou criando essa pasta, certo? Então, assim, ó, como qualquer pasta que a gente cria lá no nosso computador, no diretório de documentos ou em outro espaço que a gente divide o nosso HD, a gente pode movimentar arquivos, a gente pode, por exemplo, aqui, ó, vou botar um exemplo para vocês. Eu vou pegar esse arquivo aqui, texto turma 12, e vou puxar para cá. Se ele tiver aqui, vamos ver. Aqui, Odas, aqui é um PDF aqui. Vamos lá, amiguinho. Ah, porque ele está dentro da outra pasta. Deixa eu pegar um outro arquivo que esteja solto aqui. Ah, vou pegar o arquivo Google Drive mesmo que está aqui. E vou vir aqui, ó. Só vim em cima, segurei o mouse em cima dele e solto em cima da pasta. O item curso Google Drive foi movido para o meu Drive, para a pasta curso 2, formação. Então, assim, os procedimentos de mover arquivo, criar arquivo dentro de uma pasta é o mesmo como se você estivesse fazendo dentro do seu computador. Só qual é a diferença? Esses arquivos estão virtualmente, estão em outro local, remotamente, em que você pode acessar. Tá, voltando aqui para a aba mais do Google Drive. Eu já vou aproveitar... perdão. Falando sobre as permissões de pasta. Porque assim, ó, você cria uma pasta e você pode ou não compartilhar com alguém. Eu vou pegar aquele arquivo lá do Google Drive. Eu posso fazer permissões dentro do arquivo que está dentro de uma pasta, ou eu posso pegar a pasta e
fazer um compartilhamento. Então, assim, ó, o que pode acontecer? Eu quero compartilhar a pasta formação, curso formação com alguém. Então, eu vou fazer aqui. Vou vir aqui em compartilhar. E aqui, ó, compartilhar com outras pessoas. Quais são os nomes das pessoas? Eu vou botar aqui como exemplo a Elisete, que trabalha comigo, né? Chamando aqui pelo nome, você pode ver o seguinte. Quando a gente está usando uma conta do @sede, todos os contatos, todas as pessoas que têm já uma conta @sede são automaticamente chamadas no momento que você vai digitar um e-mail de alguém. Então, isso facilita bastante, porque todas as contas, são mais de 100 mil contas disponíveis no estado todo. Se a gente pensar em termos de professores aqui da nossa grande Florianópolis, são mais de 5 mil que já estão ativas. Então, nesse momento, como eu sei qual é a conta dela, já utiliza há bastante tempo, eu só digitei Liz, já chamou a conta da Elisete. Tá, então assim, ó. Aí eu vou descrever, eu posso descrever aqui, adicionar um comentário, eu posso dizer por que eu estou enviando ou compartilhando esse arquivo com essa pessoa. Então, adiciona assim, ó. Olá, arquivo, compartilhado a título de exemplificação. Ponto. Tá? Não tá pronto. Agora aqui, ó. Percebam que aqui nesse lado eu tenho um campo em que eu posso definir que tipo de permissão eu posso dar para esse arquivo. Porque assim, às vezes eu quero só que a pessoa visualize o arquivo, eu não quero que ela modifique. Então, o que acontece? Eu venho aqui, ó, pode apenas visualizar. Vou botar aqui apenas visualizar e vou enviar. Então, a pessoa vai abrir o arquivo, vai visualizar, mas ela não vai poder editar. Enviei. Então, a pessoa vai receber um e-mail com uma notificação. Olha, você foi compartilhado com você um arquivo na pasta 2, curso formação do NTE. Tá? Isso que vai aparecer lá no aviso para a pessoa. Então, eu vou aqui no curso de formação. Eu compartilhei, vou voltar aqui no meu Drive. Tá? Quando eu venho aqui no meu Drive, se eu fizer aqui, ó, se eu clicar aqui em cima do meu Drive, ele vai organizar, ele vai mostrar para nós quais são as pastas existentes. Vocês estão vendo, ó, como a gente acontece lá no nosso computador. Então, o que eu vou fazer? Ó, pasta 2, curso formação. Percebam que apareceu aqui uma pessoinha, né, o símbolo de uma pessoinha, está indicando que essa pasta foi compartilhada com alguém. Então, assim, quando eu dou compartilhamento numa pasta, tudo que tem dentro da pasta recebe a mesma autorização de compartilhamento. Como nesse caso específico eu dei só a permissão para visualização, todos os arquivos que forem inseridos na pasta, pasta 2, curso formação, só terão permissão de visualização. Tá? Qual a diferença entre visualizar e editar? Então, visualizar eu vou só poder abrir o arquivo, ler, não vou poder modificar nada. No caso da permissão para edição, eu vou poder escrever, e ainda por cima eu vou poder acompanhar as modificações. E eu vou aproveitar esse gancho e vou falar sobre a questão das outras ferramentas que tem no Google Drive. Então, assim, resumindo, o Drive é, na verdade, um espaço na nuvem que a Google disponibiliza para aqueles que têm, no nosso caso, as contas @sede, para armazenamento de arquivos. Esses arquivos, essas pastas, elas podem ter permissões diferentes de acesso, que pode ser só de acesso, visualização ou de edição. Tá? Voltando aqui na aba Novo, eu gostaria de mostrar para vocês, olha só. Aqui tem a opção de upload de arquivos, upload de pasta. Então, eu vou abrir aqui a pasta 2, curso formação, e eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero puxar lá do meu computador uma pasta, um arquivo. Então, eu vou primeiro fazer para vocês aqui o upload de pasta. Upload de pasta. Tá? Aí, quando a gente faz upload de pasta, ele vai procurar no teu computador quais os documentos que tu gostarias de... Deixa eu botar aqui um exemplo...
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar... Deixa eu pegar aqui. Shakespeare. E vou fazer upload dessa pasta Shakespeare. Exibida, né? Eu sei. Então, gente, vocês percebam que eu coloquei dentro da pasta 2 curso formação, uma pasta chamada Shakespeare, que tem uns arquivos meus particulares com obras desse autor, tá? Isso foi uma exemplificação de como fazer o upload de uma pasta inteira. Agora, se eu quiser só um arquivo, como é que eu faço? Novamente, eu venho aqui, upload de arquivos, e eu vou escolher um arquivo. Deixa eu pegar aqui eu vou escolher uma foto. Deixa eu ver se eu tenho fotos aqui. Imagens. Deixa eu pegar aqui imagens. Muitas imagens. Tá. Deixa eu pegar aqui. Ó. QR Code, mais vídeo formação. Abrir. Pronto. Fiz um upload de um arquivo que nesse caso é uma imagem. Simples, é só assim, tá? Em termos de drive, seria isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês, na verdade eu não pretendo explorar muito a ferramenta, eu vou começar falando para vocês sobre o documento da Google, tá? Lembra que eu falei para vocês que dentro dos aplicativos da Google, quando a gente clicava aqui, apareciam vários aplicativos? Pois é. Eu posso acessá-los também do Drive, diretamente na hora de criar, porque eu posso criar dentro do meu Drive um documento, uma planilha, uma apresentação, um formulário. Então, nesse caso, eu vou começar exemplificando para vocês o uso, na verdade, do Google Docs, ou a ferramenta de criação de documentos da Google. Vamos lá. Eu vou criar um documento em branco, ou um documento baseado em modelo. Vamos ver aqui, ó. Sim, vou criar na pasta... Como eu estou usando dentro da pasta compartilhada, eu vou criar assim mesmo. Então, assim, ó, quando a gente vai na galeria de modelos, já tem algumas coisas que estão disponíveis para a gente. Nesse caso, eu vou voltar porque são documentos oficiais e eu não vou compartilhar um arquivo oficial. Vou pegar aqui de novo. Vamos criar um documento da Google, da ferramenta da Google. Na verdade, o que é a ferramenta Google Docs? É um editor de texto. É um editor de texto como se fosse o da Microsoft Word, como se fosse o OpenOffice das ferramentas da base Linux. É um editor de texto. Então, vou pegar aqui, documento em branco. Vou criar e compartilhar. Como é que eu vou chamar esse texto? Ó, tudo que vocês fazem, vocês não precisam salvar. Na verdade, ele já está, automaticamente ele vai salvando. Então, aqui, ó, perceba aqui em cima que é um documento sem título. Eu vou botar aqui texto 1, certo? Dou um Enter. Pronto, já está gravado o nome dele, está salvando. Estão percebendo? Tá. Observe o seguinte, esse menu, essa barra de ferramentas aqui, ela não é familiar com algo que vocês já conhecem? Sim ou não? Pois é. Não falei para vocês que tratava-se de um editor de texto? O que acontece? Quando a gente cria um arquivo no Word ou no OpenOffice no nosso computador e a gente compartilha esse arquivo no Drive, ele vai abrir no formato doc, docx, OpenDoc, se for no caso do OpenOffice, né, no Linux, vai ficar com aquela terminação. Quando eu crio um documento diretamente aqui deixa eu corrigir aqui o nome do texto. Fiz um erro aqui. Quando eu crio um documento diretamente aqui na pasta no Google Drive, no Google Docs, ele está no formato Google Docs. Então, eu venho aqui e explico, blá, 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 tem todas as ferramentas que eu quero. Venho aqui, ó, arquivo, compartilhar, fazer download como? Ó, eu posso vir aqui, eu não vou salvar como, mas eu posso fazer o download dele no formato de arquivo que eu quero, de acordo com o aplicativo que eu tenho no meu computador. Então, se eu quero abrir depois diretamente como formato do Microsoft Word, eu só venho aqui e faço o download como Microsoft Word. Eu vou pedir para abrir, para mostrar para vocês. Ó. Eu criei no Docs,
Eu posso fazer qualquer coisa no Docs, editar dentro do Docs, e na hora que eu quiser abrir na minha máquina, ele vai abrir no Word. Eu quero falar com vocês sobre o seguinte, ó. Lembra qual foi a permissão que eu dei para a pasta? Então, eu vou vir aqui, ó, vou editar, arquivo, salvar. Eu vou salvar aqui em documentos, só para fazer um texto, uma exemplificação. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue. Eu vou abrir novamente. Eu vou aqui na minha pasta no meu computador, porque eu quero ver se ele salvou as alterações. No caso do Word, ele salvou sim. Tá, eu não posso fazer a edição dele lá dentro do Docs, mas fora quando eu fiz o download eu posso fazer. Então, voltando para a nossa apresentação, então eu tenho aqui a ferramenta Docs, em que eu posso criar um arquivo. E olha só que legal, eu posso compartilhar esse arquivo. Tá? No meu caso, eu já compartilhei. E eu posso dizer, em relação a esse arquivo, o que eu posso fazer? Eu posso editar. Então, nesse caso aqui da edição desse arquivo, o que significa? Lembra que eu falei sobre a ferramenta uma ferramenta colaborativa, de escrita colaborativa? O Google Docs, ela permite isso. O que você pode fazer? Você cria um arquivo e compartilha com os seus alunos. Então, assim, convidar pessoas, você vai inserir aqui o e-mail dos seus alunos, e a partir daí, cada um vai modificando, de acordo com o objetivo pedagógico do texto criado, né? Vai modificando. O legal é que o professor ele pode perceber qual foi a evolução do arquivo. Ele pode ter um acompanhamento das últimas edições. Quem é que editou por último? Porque quando você compartilha, só vou ter que tomar cuidado aqui, né? Quando você compartilha, você vai dar algumas permissões especiais. Então, aqui, ó, impedir que os editores alterem o acesso e adicionem novas pessoas, porque se você, professor, é o administrador dessa atividade, então só você é que vai poder alterar, modificar ou permitir que outras pessoas tenham acesso. Porque se a gente dá um compartilhamento total, com liberação total de diretivas aqui, os alunos podem até compartilhar com outras pessoas que não pertencem ao grupo da atividade. Tá? Por isso que eu falei, nesse momento, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos amplificando a ferramenta existente, tá? Então, aqui no caso, eu tenho um editor de texto, que é o Google Docs, a gente pode compartilhar e ainda indicar as diretivas do que pode ser feito com esse documento. Tá? Eu vou fechar aqui, concluído. E vocês percebem aqui, ó, abrir o histórico de comentários. Você pode habilitar para alguém, vamos supor assim, ó, você quer, professor de história, colocou uma citação de uma obra que fala sobre um evento histórico importante na história do Brasil e pede para que os alunos adicionem comentários. A gente pode fazer isso também num grupo, no WhatsApp, sim, pode fazer. Mas eu quero fazer isso depois como uma lapidação de uma escrita colaborativa. Uso o Docs. Então, a gente pode pedir para os alunos acrescentarem os comentários deles. Assim, a gente pode ter uma noção de como eles estão apreendendo aqueles conceitos que estão sendo apresentados. Lembra que nós conversamos sobre isso em relação à aprendizagem significativa? Pois então, aqui, ó, a gente pode ver nessa setinha a evolução das edições. Dá para saber quem foi que editou, quem foi que visualizou. Então, você pode ter um acompanhamento, professor, de quem está participando ou não da edição desse texto. É muito legal trabalhar essa ferramenta. Isso eu digo para vocês em todas as disciplinas, não só das linguagens. Então, vou fechar meu documento 1. A gente já viu que o Docs é uma ferramenta de edição de texto. Agora nós vamos ver a outra ferramenta, que é a ferramenta Planilhas Google, que na verdade é o equivalente ao nosso
que é o nosso, né? É o conhecido Excel. Eu vou criar e compartilhar aqui. Então, eu vou botar aqui planilha 1, tá? Não é o objetivo explorar a planilha, a ferramenta planilha nesse momento. Eu só quero mostrar para vocês que ela é muito semelhante, né? À medida, assim, ó, quando surgiu, ela não tinha as funcionalidades que tem a famosa Excel da Microsoft. Mas com o tempo e com o uso, foi se aperfeiçoando a ferramenta. Então, assim, hoje tudo praticamente que se faz no Excel, se faz na ferramenta planilha do Google for Education, certo? Do Google, do pacote que está dentro do Drive. Então, gente, olha só. Novamente, todas aquelas diretivas de compartilhamento que nós vimos lá no Docs também podem ser feitas aqui na ferramenta planilha. Podemos ver o acompanhamento de quem está editando, quem editou, quando é que foi a última modificação do arquivo. Podemos pedir comentários também, tá? Podemos ver arquivos de comentários. Então, assim, ó, o Drive, espaço virtual, que comporta arquivos de todos os tipos, vídeos, músicas, textos, planilhas, arquivos de docs, né, no caso, e com todas as prerrogativas de edição que a gente já tinha visto anteriormente. Eu vou fechar aqui. E nós vamos agora... Opa, onde ela está? Está aqui, ó, a planilha 1 está aqui, ó, que a gente criou. Está dentro daquela pasta 2, custo de formação. Indo aqui para o novo, nós vamos para a ferramenta apresentações, que é, na verdade, compatível ou similar a qual ferramenta? O PowerPoint. Então, quando a gente cria a apresentação, a gente pode pegar... Nós temos aqui vários formatos, né? Vários layouts disponíveis que vocês podem aproveitar, como temos. E aqui, ó, vejam que a barra de ferramenta, para quem já usou um PowerPoint, é muito semelhante. E você salva aqui no formato do Google Presentation, mas na hora de fazer o download, você pode pedir para fazer o quê? Olha aqui. Deixa eu botar aqui a apresentação 1. Você vem aqui, fazer download como? Olha aqui. Olha os formatos que estão disponíveis para tanto para a planilha que eu falei para vocês, quanto para o documento. Tem no formato, na terminação, que seria um documento da Microsoft Office, né? Dentro do pacote Office. Dentro do pacote do OpenDoc, que é no caso do software livre. Posso salvar o documento, a apresentação como um PDF. E também como imagem. Vocês podem ver aqui, ó. Então, assim, tudo depende do objetivo da atividade criada ou da apresentação criada. Novamente, a gente pode compartilhar, pode fazer a apresentação. Deixa eu só pegar aqui deixa eu pegar aqui um layout, mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Formação. Tá. Ferramentas. Google for Education. Ok, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. NTE grande FPOX. Só para fazer a exemplificação para vocês. Agora eu vou apresentar, vou mostrar como é que fica. Olha só. Olha que legal que fica. Então, gente, assim, deixa eu fechar. Fechei, tá? Eu posso abrir a ferramenta, né? E já estando com a apresentação pronta, eu já posso fazer a apresentação no próprio momento que eu estou acessando. Eu vou fechar aqui. Então, assim, ó, essa é a ferramenta de apresentação, corresponde ao PowerPoint da Microsoft, que está disponível para a gente para utilizar como ferramenta do Google for Education. Eu vou aproveitar, olha só essa apresentação que está aqui, eu vou abrir. Percebam que ela foi feita em PPT e eu vou abrir como apresentação do Google.
Posso fazer o contrário também. Eu tenho a apresentação no formato da Microsoft e abrir no formato da Google. E da Google posso fazer download no formato das ferramentas da Microsoft. Estou esperando ele abrir. Olha só. Ok. Vou botar para apresentar. Tá aqui. Ó, só tem uma página, né? Tá aqui. Então, não tem mistério em relação à utilização dessa ferramenta, porque ela é muito similar. Ops, fechei aqui sem querer o nosso Drive. Deixa eu voltar lá. Foi sem querer. Pasta 2, curso de formação, que é essa onde a gente estava. Tá. Então, a gente estava trabalhando com a ferramenta de apresentação. Agora, eu vou mostrar para vocês que a gente usou bastante no nosso curso de formação. A gente fez dois questionários importantes no nosso curso de formação, que foi aquela radiografia da escola, para nós termos uma ideia de como é que está a questão da infraestrutura, dos equipamentos e dos recursos tecnológicos existentes na escola, e também aquela pesquisa individualizada que ficou disponível para os professores. Tá? Então, assim, ó, o Google Forms, pessoal, para mim é uma das minhas prediletas. Por quê? Se nós quisermos fazer um teste com nossos alunos e ter um resultado já tabulado, ele é excelente, a gente pode escolher o tipo de pergunta, o tipo de questões, dá para inserir recursos, dá para inserir vídeo. Já imaginou criar uma prova interativa? Eu sei que a gente tem problemas com acesso à internet, eu sei de tudo isso, eu sei de todos os problemas que existem na escola, a gente já está 13 anos trabalhando na NTE, mas assim, ó, hoje a gente pode deixar disponível o link de uma atividade para o aluno e ele, vocês combinando com eles, né? Eles acessando em casa, seja no smartphone ou na casa de um colega, para fazer aquela atividade, você tem a resposta na hora do que está sendo feito. Então, eu vou botar aqui, ó. Que é formulário 1. Ok. Vou botar aqui, já salvou, vai salvar aqui com o título. Formulário 1. Então, pergunta 1. Vou botar aqui a pergunta 1. Aqui. Qual o seu nome? Então, que tipo de pergunta é essa? É uma pergunta de resposta curta? É um parágrafo? É múltipla escolha? Você pode escolher o tipo de resposta dependendo da pergunta que você fizer. Olha só, se for uma atividade que demande tempo, que o aluno tem que fazer um upload de arquivo, ó, permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive. Estão percebendo? Às vezes a gente, lembra, para quem já fez atividade EAD, a gente tem que fazer o upload de um arquivo numa pasta, lá no diretório, no ambiente virtual de aprendizagem. Pois é, a gente pode criar um formulário em que o nosso aluno também pode enviar arquivos para a gente, fazer upload, dependendo do tipo de atividade proposta. Estão percebendo? Então, assim, ó, o que me chama a atenção, assim, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que você pode fazer o seguinte, ó. Aqui você tá vendo, ó, você tem a aba de perguntas que você está criando o formulário, que na verdade é o teste, eu vou botar aqui como teste 1, vou mudar esse teste 1, formação. Tá? Já vai mudar o título dele lá. Não mudou ainda, demorou um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu mudar o título. Teste 1, formação. Tá, agora mudou. Você cria 10, 15 perguntas e você quer tabular as respostas. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho a pergunta, que é o formulário em si, e tenho a aba respostas. Professor, é o seguinte, ó, tá vendo esse símbolo aqui? É criar
planilha. Não, eu não quero, ó, criar. Criei. O que acontece? Quando eu crio um formulário, automaticamente a gente cria uma planilha para a obtenção dos resultados. Então, o que acontece? Você tabula tudo que você pediu para o aluno. E você pode, por exemplo, para quem sabe utilizar planilhas, você pode fazer todo um levantamento de notas, você pode fazer uma pesquisa, quais são as respostas mais recorrentes. Então, assim, dá para fazer um trabalho muito legal de estatística dos resultados obtidos nas avaliações feitas. O que é mais interessante é que, quando você cria um teste, deixa eu voltar lá, vou fechar aqui. Então, assim, ó, todo formulário criado está automaticamente ligado a uma planilha, para a gente poder visualizar os resultados ou as respostas obtidas. Então, é muito legal essa ferramenta. Eu quero falar com vocês sobre a questão das respostas. Deixa eu colocar aqui as configurações para vocês terem uma noção. Quando a gente está trabalhando com testes, olha só, nós temos aqui nas configurações, que a gente vai em configurações, claro que aqui a gente está usando uma conta institucional, por isso que está aqui, ó, restrita aos usuários em sede e domínios confiáveis. É interessante, pessoal, ó, limitar a uma resposta, porque se você está fazendo prova com os alunos, né, fez uma vez, eles não podem editar após o envio, porque enviou uma vez a resposta, é só uma resposta mesmo, é só uma vez com uma tentativa, né? E aqui, ó, criar testes. Se você vem em teste, criar teste, você vai poder atribuir nota, ó. Vai liberar nota após o envio, ou posteriormente, depois da revisão manual. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, os valores. Aí você vai definir como é que você vai organizar essa prova ou esse questionário. Isso vai depender do seu objetivo da atividade em si. Então, essa é a ferramenta Forms. Deixa eu voltar aqui, eu vou fechar essa planilha. Vou fechar aqui, não vou fechar o Drive novamente. Então, vocês percebam, olha aqui, ó. A gente fez o teste de formação, criou o teste de formação, automaticamente apareceu ao lado o teste 1, formação, que são as respostas, que é a planilha para a gente poder visualizar o resultado das pesquisas, dos questionários, dos testes desenvolvidos, né? Que a gente pode elaborar com nossos alunos. Bem, pessoal, para finalizar a apresentação das ferramentas básicas que compõem os aplicativos do Google for Education, eu vou falar para vocês agora brevemente, mostrar para vocês a ferramenta Google Sites. Na verdade, é uma plataforma em que eu posso criar um site a partir de ferramentas já pré-disponíveis dentro da plataforma da Google. Então, eu vou botar aqui, ó, formação 2, eu vou criar, vocês percebem aqui, ó, modelo em branco, ou eu posso escolher um modelo na galeria, depois modificar, né? Então, é o seguinte, ó, como é que fica um endereço criado, um site criado, qual é o endereço de um site criado dentro da plataforma Google Sites? Vou botar aqui, ó, formação, vou botar aqui, NTE 2, só para exemplificar, porque depois eu posso excluir esse site. Tá? Então, aqui, ó, botei o nome, o endereço dele fica todo esse aqui, https://site.google.com, ó, tá vendo aqui, ó, sede.sc, porque tá ligado a uma conta da sede, e o nome propriamente dito é o final, né? Ah, mas vai ficar um nome muito grande. Depois a gente pode fazer o quê? A gente pode usar um daqueles encurtadores de links para deixar disponível para quem a gente quiser mostrar. Vou criar. Então, a gente foi e criou um site cujo nome é NTE2, a título de exemplificação. Deixa ele criar o site aqui, que ele está demorando um pouquinho. Ó, criei o site e essa é a cara dele, mas não tô feliz com ele. Eu quero botar as funcionalidades todas. Então, aqui tem as ferramentas de edição para você começar a rechear o seu site, né, dar aquela cara que você queira dar para ele ficar mais amigável, ficar mais chamativo. Não é o objetivo dessa formação trabalhar a criação de sites.
né? Primeiro porque isso demanda tempo e isso seria uma tarde de formação só para explorar as ferramentas. Então, como eu falei para vocês, a UNTE vai oferecer, no decorrer do ano letivo de 2019, várias oficinas formativas. As oficinas englobarão também o uso das ferramentas do Google for Education. Vocês devem estar atentos, ficarem atentos ao cronograma de formação oferecido pelo NTE. Tá? Então, assim, ó, existe a ferramenta para criação de sites dentro dos aplicativos do Google for Education e ele será trabalhado posteriormente numa oficina formativa. Agora, eu vou falar da ferramenta que engloba tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, todas as ferramentas anteriormente apresentadas. Por isso que eu passei basicamente uma por uma apresentando, porque nós vamos falar do Google Sala de Aula, tá? O Google Sala de Aula, na verdade, ela poderia ser comparada a um ambiente virtual de aprendizagem, a uma sala de aula virtual que a Google disponibiliza para a gente dentro do ambiente dela, para nós criarmos ambientes interativos com nossos alunos e explorar todos aqueles recursos que nós anteriormente falamos, recursos do Gmail, do Drive, do Docs, Forms, apresentações, que mais? E outras ferramentas que estão ali disponíveis, vídeo do YouTube, certo? Então, assim, ó, quando você abre a ferramenta Classroom, que é sala de aula em inglês, nós temos aqui a opção, ó. Se eu vier aqui diretamente nessa conta que eu estou logada, que é katiante@sede, eu só vou poder participar como aluna de uma turma, tá? Eu não tenho diretiva, eu, Kátia, nessa minha conta, KatiaNTE, não tenho diretiva para produzir aulas. Eu vou cancelar e vou acessar com uma outra conta, para exemplificar para vocês. Eu vou logar com a conta do NTE. Vou mostrar para vocês. E aqui, ó, vocês percebam que já, como a diretiva da conta do NTE é diferente, porque nós trabalhamos com formação continuada, então foi habilitada a funcionalidade de criação de turmas. Então, nesse caso aqui, ó, vejam, eu venho aqui no botão de mais, eu posso criar ou participar de uma turma. Nesse caso, eu vou criar uma turma, tá? Criar uma turma. Aqui, ó, formação continuada NTE, tá? Assunto, ferramentas, Google for Education. Sala, vou botar assim, ó, professores. Grande FPolis, vou chamar de minha sala de Grande FPolis, porque para identificar que o público específico é da Grande Florianópolis. Vou criar. Criando. Demorar um pouquinho. Ah, criou. Olha só, que legal. Eu agora tenho uma plataforma de ambiente virtual para explorar. Então, aqui, ó. Percebam que quando eu crio uma turma, cria-se um código. Quando os alunos eles têm acesso a uma conta, eles terão em breve, né, está sendo feito, implementado paulatinamente, a associação das matrículas dos alunos a uma conta de aluno, que é o @sede. Quando você, professor, criar a sua sala de aula virtual, o seu ambiente virtual de aprendizagem, trabalhar e modelar, você vai fornecer para esse aluno um código de acesso, porque ele vai logar como aluno, né? E vai entrar na turma que tem com esse respectivo código. Perceba que é o seguinte, ó, você pode aqui fazer o quê? Você vai fazer a criação de atividades. Ó, você pode criar atividades para o seu aluno. Então, você vai criar uma atividade, ó. Atribua trabalhos para a sua turma aqui. Crie tarefas e perguntas. Use tópicos. Ordene os trabalhos do jeito que você quer que seus alunos vejam. Então, eu vou criar
uma tarefa acontece, pergunta, material, reutilizar a postagem. Vou falar de um tópico. Para quem já trabalhou ou já visitou um ambiente virtual de aprendizagem, participou de algum curso de formação à distância, ele lembra muito um ambiente virtual de aprendizagem, porque é um espaço virtual que eu tenho para disponibilizar as atividades para meus alunos. E também você pode perceber o seguinte, olha só, pasta da turma no Google Drive. Lembra que a gente falou sobre o Drive, sobre o Gmail? Tudo está interligado. Geralmente, quando você vai falar sobre o Classroom, já chega se falando diretamente na plataforma em si. Então, a gente preferiu falar das ferramentas separadamente para mostrar para vocês que elas são integradas, elas ficam integradas dentro da plataforma do Google Sala de Aula. Então, assim, ó, nosso objetivo principal aqui foi o quê? Mostrar que existe uma ferramenta, que é o Google Classroom, em que você pode gerenciar turmas, você pode criar atividades para essa turma, e usando todas aquelas ferramentas anteriormente mostradas, acompanhar o desenvolvimento, o progresso do seu aluno nas atividades propostas. Ressaltando, pessoal, que a gente apresentou em forma de para vocês conhecerem a existência dessa ferramenta e as possibilidades pedagógicas. Novamente, vai ser oferecido uma oficina específica para o uso dessa ferramenta. Neste momento, nós gostaríamos de agradecer a atenção de vocês e que vocês fiquem atentos e perguntem ao seu gestor, à sua gestora, né, sobre a agenda do NTE, que logo será disponibilizada. Muito obrigada, tenham todos um bom dia.